Eu esqueci disso. Vou gravar. Então, comecei a gravação. Gente, eu não sei exatamente o que vai acontecer com essas gravações. Então, se você não quer estar na gravação, eu sugiro que você desliga a sua câmera, tá bom? Mas bem provavelmente vai para o canal do Dragon Dreaming. Ok, bem-vindos. Reuniões eficazes com um olhar sociocrático. Pode seguir. A gente fez o check-in e também eu fiz essa pergunta e vocês colocaram as suas tensões dentro do chat. Então, pode seguir. Então, olhar sociocrático. Então, para as pessoas que não sabem o que é sociocracia, a gente não vai ter uma sessão de falar sobre sociocracia. Vamos falar sobre uma reunião que tem um viés sociocrático. Mas o que é sociocracia? Muitas vezes essa palavra confunde as pessoas, acham que sociocracia tem a ver com socialismo. Não tem a ver com isso, tem a ver com criar um sistema onde a gente vai distribuindo poder dentro da organização. Poder e autoridade. Então, sociocracia significa governar pelas pares, governança pelos pares. E para nós, 3 pontos que são muito importantes quando estamos olhando para reuniões é equivalência, eficácia e também o contorno. Então, equivalência e eficácia são 2 princípios da sociocracia 3.0, eu vou falar mais sobre isso. E quando eu falo de contorno, cada reunião ou cada grupo tem que ter um tipo de contorno. Então, no Dragon Dream, a gente faz a frase guarda-chuva do nosso projeto. Isso pode ser nosso contorno. A gente pode ter um contorno, a gente pode fazer parte de um círculo. O propósito do círculo pode ser nosso contorno. A gente pode fazer parte de uma equipe, essa equipe pode ter uma finalidade, isso pode ser o contorno. Ou a gente pode ter dentro de uma reunião um objetivo onde a gente quer chegar, isso pode ser o contorno. Mas todas as reuniões têm que ter algum tipo de contorno, porque é esse contorno que nos ajuda a entender em qual direção a gente quer chegar. Como tomar decisões como tomar decisões que vão nos levar mais próximo ao nosso contorno. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir. Os princípios do S3, eu não vou passar por todos, tá? Mas dentro das reuniões, o que a gente vê bastante é empirismo, onde a gente vai tomando decisões que a gente pode testar. Essa é muito a ideia de reuniões sociocráticas. A gente usa consentimento para tomar decisões sobre a estrutura, que é um padrão claro. Usamos a eficácia. Então, a eficácia é quando a gente vai dar atenção para as coisas que vão nos levar mais próximo ao nosso contorno, ao nosso propósito. A equivalência é quando a gente dá espaço para todos que estão na reunião falar e dar espaço para todas as pessoas que vão ser afetadas por aquela decisão também ter uma voz. Ok? Os outros eu não vou falar sobre nesse momento. São esses que são mais importantes nesse momento. Vamos seguir. Ok. Quando a gente fala sobre uma reunião sociocrática, normalmente é uma reunião com bem mais estrutura. Então, antes de chegar nisso, vamos explorar um pouco o que se ganha quando a gente tem uma reunião que tem um fluxo mais natural, onde as pessoas podem conversar, falar quando quer, onde a conversa, o diálogo é mais livre, o que a gente ganha com isso e o que a gente perde com isso, e o que a gente ganha com um processo mais estruturado e padronizado e que a gente perde, tá? E eu queria abrir isso para as pessoas. Vocês podem pensar nas suas próprias reuniões. O que a gente ganha quando a gente tem um processo mais fluido? Pode abrir e falar. Às vezes as discussões ficam ricas, assim, que eu vejo esse fluxo natural, principalmente quando é uma primeira reunião, quando está construindo alguma coisa, assim,
esse fluxo natural permite as pessoas devagarem, assim, né? Sem entrar em méritos se isso é bom ou se é ruim, assim. As pessoas se permitem refletir mais e colocar as opiniões, assim. Ok, legal. Que mais? Pode trazer ganhos ou perdas, o que vocês querem falar. Que mais, gente? Eu acho que é bem isso mesmo, assim, essa liberdade, né, dos participantes de não ter tudo tão um padrão, né, um ritmo tão firmado, dá essa abertura para alguns, né, se colocarem. Okay. Mas às vezes só aquele que já tem esse intuito, né, essa natureza de se colocar, às vezes só ele se coloca, né, e o outro que é mais recolhido, né, então também tem esse contra aí dessa. Ok. Que mais, gente? Que mais? Eu acho que se um assunto ele é muito necessário, muito urgente de ser discutido, quando a gente libera esse fluxo natural também, em alguns momentos as pessoas tendem a ir direto a esse ponto, né? A querer já trabalhar, discutir, articular em torno daquele conteúdo, né? Se ele for muito sensível, se ele for muito urgente. Ok. E processos mais padronizados? Aí eu acredito que a gente consegue olhar mais, ter um olhar mais profundo sobre o objetivo da reunião. Ok. E você não perde aquele super tempo com todo mundo divagando, falando com uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum, normalmente. Tá bom. Legal. Então vamos seguir um pouco. A gente explorou um pouco essa pergunta. Tem bem mais por aí, mas então a questão, podemos deixar a reunião fluir e só falar sem um formato especial? Tem um artigo muito legal que eu posso mandar para vocês depois, que fala sobre isso, esse fluxo natural, tá? E quando a gente deixa um fluxo natural, pode parecer muito gostoso, muito divertido, não divertido, mas gostoso, não? Ah, eu consigo falar quando eu quero, a gente entra num fluxo, todo mundo falando, mas não é tanto um fluxo natural que acontece, é verdade. Porque as pessoas que falam mais, ou as pessoas que têm mais influência, vão falar mais. E daí a gente vai faltar informação, normalmente, nas nossas decisões. Então, quando a gente deixa todo mundo falar quando quer, a gente não consegue, a gente falta informação porque tem pessoas que não conseguem adaptar para esse processo onde todo mundo fala quando quer. Ou a gente tem os extrovertidos e os introvertidos têm mais dificuldade de falar. A gente falta o empoderamento, porque se a gente não abre esse espaço para as pessoas falar, a gente deixa um fluxo mais natural. As pessoas que têm essa dificuldade não encontram esse espaço para trazer sua voz. A gente acaba focando mais no processo do que no conteúdo, porque o conteúdo fica dispersa. Então, temos dificuldade, às vezes, de juntar os pontos. E quando estamos sem sem um processo claro, as pessoas acabam faltando uma escuta, porque eles não sabem quando eles vão poder falar. Eles ficam com essa ansiedade, querendo falar logo, porque não sabem qual vai ser o processo, quando eu vou ter tempo. Então, em lugar de escutar, já fica com a mão pronta para pular, para conversar. Ok? Alguns pontos sobre fluxo natural. E mais uma coisa, que é sempre nesses casos, os homens falam mais que as mulheres. E nesse texto que eu falei que chama o mito do fluxo natural, é interessante que os homens sempre acham que eles falam menos do que as mulheres. Então, é alguma percepção engraçada. E daí, isso é uma frase desse texto que eu acho muito legal. Hábitos e várias camadas de preconceitos internalizados e padrões súteis de poder não vão simplesmente embora. Precisamos de mais sistemas que apoiam a equivalência e eficácia e que não se baseiam em percepções potencialmente enviesadas.
Não podemos combater sistemas opressivos pela ausência de sistemas. Precisamos de sistemas melhores. E é justamente isso que estamos falando. Estamos falando de uma estrutura, um sistema. Qual é um sistema que a gente pode usar para que a gente consiga ter uma reunião estruturada, onde as pessoas podem ter a equivalência para trazer sua voz e também a gente pode manter um espaço eficaz, onde estamos trazendo valor para o grupo e trabalhando o nosso propósito. Ok. Então, dentro da sociocracia, indo para o próximo slide, a gente tem um acordo, um meta-acordo dentro da sociocracia, que é reuniões focadas com funções claras que transformar tensões em ações e acordos. Então, quando a gente faz nossas reuniões, a gente cuida de levantar as tensões das pessoas que fazem parte do grupo e de transformar essas tensões em algo. Pelo menos encontrar um caminho claro para cuidar dessa tensão. Tá? E a gente pode cuidar dessa tensão de algumas maneiras, através de uma ação, ou através de a criação de um acordo, ou a criação de um papel ou um círculo. Isso é dentro de um sistema sociocrático. Mas se você não tem um sistema sociocrático, vocês podem fazer algo semelhante. Vocês podem transformar suas tensões em ações, em projetos, talvez numa responsabilidade para alguém, talvez a criação de uma nova equipe, tá? Também, só porque você não usa a sociocracia, tem também outros caminhos que vocês podem usar para tratar as ações, para tratar as tensões. Ok, vamos seguir. Como a gente estrutura, então, como essa reunião está estruturada? Primeiro, sempre tem um facilitador dentro das reuniões, e essa facilitador está selecionado por meio de uma eleição sociocrática, tá? E esse facilitador tem a responsabilidade, tem o propósito de manter a equivalência e eficácia. E eu vou falar um pouco mais sobre como o facilitador faz isso. Além disso, temos um secretário. O secretário é responsável para anotar as decisões. Uma coisa que acontece muito é nas reuniões, estão tomadas decisões, mas isso não está escrito em nenhum lugar, isso não está registrado em nenhum lugar. E daí não sabemos, de fato, qual foi a decisão que foi tomada, e isso pode gerar problemas mais na frente. Então, o secretário está responsável para cuidar desse registro dos acordos feitos e também para chamar as reuniões. Eu falei um pouco sobre a baliza. A gente sempre tem que ter uma baliza para tomar nossas decisões. Essa baliza pode ser o propósito do círculo, pode ser o objetivo da reunião, pode ser uma finalidade da equipe, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter algum tipo de baliza. Porque senão, quando a gente toma nossas decisões, a gente toma nossas decisões baseado na nossa preferência e não baseado naquilo que é importante e que é acordado para o grupo como onde nós queremos chegar. Então, essa baliza é muito importante. Quando estamos tomando uma decisão, a gente sempre leva em conta a nossa baliza e a gente mostra como a decisão que está sendo feita vai nos ajudar a chegar mais próximo à nossa baliza ou vai impedir a gente chegar mais próximo a essa baliza. Também, dentro das nossas reuniões, a gente separa governança com operacional. Então, a gente separa as decisões de governança das decisões operacionais e também dos momentos relacionais. Então, se a gente vai ter uma reunião que cuida de estrutura, que olha para acordos, para a criação de papéis ou círculos, ou criação de novas equipes, a gente vai tomar uma decisão usando tomada de decisão por consentimento. É um outro padrão que a gente usa. Quando a gente vai fazer uma reunião operacional, nós não vamos tomar uma decisão usando um padrão mais complexo. Estamos olhando para o trabalho do dia a dia e a gente vai... Chegou a minha cachorra. A gente vai tomar essas decisões de forma diferente. Inclusive, não é uma decisão que o grupo tem que tomar, mas são pessoas trazendo tensões que eles têm em relação ao seu trabalho e o grupo vai encontrar um caminho para cuidar daquilo. Além disso, fazemos uso de rodadas.
Rodadas são muito importantes nesse processo e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas isso ajuda, o facilitador vai guiar esse processo, vai facilitar o uso das rodadas, vai falar quando as pessoas podem falar e assim vai também preparando as pessoas para saber quando é a vez delas falar. E a gente pode, nessas rodadas, como a gente sabe que vamos ter nossa vez de falar, podemos relaxar e ouvir, porque a gente sabe que vai ter nosso momento. Levantamos tensões em nossas reuniões e a gente tem que cuidar dessas tensões de forma diferente. Se são de governança, a gente cuida dessas tensões de uma forma. Se são operacionais, de uma forma. Se são relacionais, a gente cuida num formato especialmente para cuidar das relações. Em um formato onde a gente não tem que tomar uma decisão, mas onde a gente vai cuidar das pessoas. E, por fim, a gente sempre faz um check-in e um check-out com avaliação da facilitação, para que o facilitador sempre está recebendo um feedback de como está facilitando essa reunião. Ok. Então, eu já falei sobre isso, a gente tem que ter facilitador e secretário, esses dois papéis sempre são feitos através de uma reunião sociocrática. E também eu acho que eu falei sobre a baliza, que é a próxima. E daí para as pessoas, só voltando para as pessoas que usam sociocracia, eles podem usar propósito, driver ou finalidade. Para pessoas que usam Dragon Dreaming, eles podem usar a frase guarda-chuva, aquele frase guarda-chuva que a gente faz de 20 minutos. E para quem não usa nenhum tipo de metodologia dessa, vocês podem criar um objetivo da reunião, tá? O objetivo do grupo que ajuda vocês a focar as suas decisões para criar uma baliza para vocês, tá? E essa baliza, como você, pode ser baseada no propósito do grupo ou pode ser que tem uma reunião específica para cuidar de algum ponto, tá? E vocês têm que pensar um pouco além da estratégia que vocês estão procurando e mais para a necessidade que esse grupo está procurando atender. Porque para a gente ter uma baliza um pouco mais ampla. Ok. Eu acho que, Santi, você vai falar agora? Sim. Então, queria trazer um pouquinho sobre como é a estrutura de uma reunião nesses moldes sociocráticos, né? Então, a gente sempre é bem intuitivo. Então tem o começo, meio e fim. Então a gente tem um começo como check-in. Então a gente chega numa reunião como pessoas, né? Então a gente vai primeiro se dizer oi. A gente vai perguntar como que tá, o que tá vivo em cada uma das pessoas. Porque a partir disso pode haver uma conexão. E se a gente começa numa reunião sabendo que algum participante discutir com a mãe, discutir com o filho, alguma coisa que está carregando emocionalmente ela nesse momento, a gente já vai entender como é o comportamento dela nessa reunião, ou dele nessa reunião, né? Então, a gente nunca deixa de lado esse lado pessoal. A gente faz o check-in. Logo em seguida, a gente tem um momento que chama esse admin, que é um acrônimo para verificar questões administrativas mesmo da reunião. Então, a gente vai ver quem está ausente, quem está presente, conferir qual é a duração, confirmar qual é a duração da reunião, se existe algum informe, alguma minuta de última hora, alguma outra pauta que apareceu que precisa ser adicionada na reunião. Em seguida, a gente dá alguns informes que surgiram. E, por último, a gente verifica qual é a data da nossa próxima reunião. Então, e por que a gente coloca nesse momento, nessa ordem? Porque se a gente deixa para o final, acontece que algumas pessoas, o grupo se dispersa, algumas pessoas têm que sair mais cedo. E essa questão administrativa, que dá ritmo aos trabalhos, ela fica deixada de lado. Então, a gente já coloca logo no começo, e aí, quando termina a reunião, da forma que terminar, isso ainda assim é mantido. Em um terceiro momento, a gente dá um consentimento à pauta, então vamos todo mundo reler e relembrar o que a gente está fazendo aqui nessa reunião, que é importante, que os grupos sempre esquecem. E, finalmente, a gente chega no conteúdo. Então, vamos falar sobre os itens da pauta, se é para decidir, a gente decide, se é para buscar mais informações, a gente busca mais informações.
Mas aí a gente fala, nesse item a gente efetivamente começa a reunião. E para terminar, a gente faz um check-out, né? Começo, meio e fim. Então, check-out, a gente chegou como pessoas, a gente também sai como pessoas. Então, vamos fazer um check-out de como você está saindo dessa reunião. Esse momento já é um momento de colher um pouquinho de feedback. Como foi a reunião, né? Como foi o trabalho da facilitadora? Então, por mais que possa parecer uma metodologia, assim, passo a passo a seguir, esses itens servem para realmente dar corpo e dar ritmo e nada ser esquecido. E eu acho que um dos grandes presentes que essa metodologia sociocracia trouxe é entender que reuniões elas são diferentes. Então a gente tem reuniões para tomar decisões, reuniões de governança. E a gente tem reuniões de revisar o trabalho, que são o que a gente chama de operacional. Então, de dividir tarefas, de fazer checkpoints, né? E muito importante, a gente não pode esquecer o lado relacional. Então, por isso a gente tem reuniões relacionais. Então, muitas vezes o que acontece é que tudo isso fica junto no mesmo, a gente nem não percebe quando a gente está falando de um, quando está falando de outro, e não consegue dar um encaminhamento certo para todas as tensões que surgem, né? Então, de acordo com assuntos operacionais, eles têm um ritmo. Geralmente, reuniões operacionais, elas acontecem ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, elas acontecem mais frequentemente. Reuniões de governança, você dá clareza de estrutura. Então, às vezes, você fala uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Elas têm uma dinâmica menor, né? Uma frequência menor para acontecer. Quando está tudo bem, é claro. Quando está começando os trabalhos, é normal que ela seja mais frequente. E reuniões emocionais, relacionais, elas precisam acontecer sempre que tiver alguma coisa no campo que precisa ser cuidada, né? Então, não necessariamente tem uma data, uma periodicidade fixa, mas é importante lembrar. Mas quando surge um assunto emocional, é importante ter um plano de ação para tratar esse campo. Então, esses 3 modos de reuniões são importantes, um presente aí que essa metodologia traz. E aqui a gente fala mais um pouquinho sobre as rodadas. Então, como a gente comentou, rodadas são importantes para manter a equivalência e eficácia. Ela tem um objetivo, então ela tem um tema, uma pergunta. O facilitador guia a rodada e é bem aquele método ancestral. Quem está familiarizado com Dragon Dreaming já sabe, né? Em torno da fogueira, um fala e outro escuta. Isso é muito bem ancestral e parece que a gente esqueceu, né? De como isso funciona bem. E por que funciona bem? Porque aí os outros podem relaxar para escutar. E todo mundo sabe que vai ter a sua vez de fala. Então, mais uma vez, permite a conexão, né? E há espaço para extrovertido e introvertido. Os dois têm... Opa. Desculpa, eu só quero falar alguma coisa depois que você termina. Claro. Mas o que eu ia terminar é só isso, que tanto extrovertidos e introvertidos têm esse mesmo poder, a gente não tem essa disputa, tem mesmo espaço de fala, a gente não vai ter essa disputa pelo bastão da fala, né? Então, o que você queria trazer? Desculpa, teve uma pessoa que trouxe uma tensão, que às vezes tem momentos que na reunião que parece que tá parado e a facilitador não age. E esse é um momento que ajuda, quando a gente usa rodadas, ajuda o facilitador a agir, tá? Então, o facilitador tem que cuidar da equivalência e eficácia. Então, por exemplo, a rodada que está sendo feita, ele tem um propósito. Então, às vezes é para fazer perguntas, às vezes é para colher reações, às vezes é para ouvir objeções. E se a pessoa não está respondendo aquela rodada, se está fora da rodada, trazendo outra, não está trazendo perguntas quando deveria estar trazendo reações, o facilitador vai ajudar a pessoa. Nesse momento estamos fazendo perguntas, parece que você tem uma reação. Então, se você quer só esperar, as reações vão vir daqui a pouco. Então, sempre está mantendo uma ajuda para que o facilitador, para que tenha um fluxo que está acontecendo, para que as pessoas estão movendo juntos,
tá? Uhum. Tem uma outra coisa que é importante. Tem pessoas que gostam de falar muito. E também o facilitador pode cortar, pode falar, você pode resumir isso que você está dizendo. Então, vai ajudando também ajudar que todas as pessoas tenham espaço para falar. Talvez tem pessoas que precisam falar mais do que outros querem falar menos, não tem tanto para falar naquela rodada, tudo bem. Mas o facilitador vai ajudar e tem que pensar nesse tempo. Então, vai ajudar as pessoas que estão falando muito de tentar falar de forma mais sucinta. E as pessoas que falam menos, vai tentar ajudar essas pessoas a trazer sua voz. Uhum. Então, quando tem uma facilitação, o facilitador tem essa autoridade, não, dentro do grupo. E também uma outra coisa é quando o facilitador percebe que tem um desequilíbrio de influência e poder, sempre tem pessoas que têm mais influência no grupo. O facilitador pode decidir de deixar aquela pessoa falar por último ou penúltimo. Então, para ajudar as outras pessoas a poder falar, sentir confortáveis em falar, e daí ouvir da pessoa que tem influência mais no fim. Porque é muito comum quando a gente ouve de uma pessoa que tem influência, que as outras pessoas, não, eu também acho assim, também penso assim, eu gostei disso que fulano falou. Então, essa é uma maneira que o facilitador pode agir nesses momentos que tem uma inércia dentro do grupo. Ok. Vamos lá. Opa, desculpa. Então, aqui sobre tensões, né? O que eu preciso? Como cuidar da sua tensão? Então, quando a gente sente essa diferença entre uma realidade esperada e a realidade atual, isso é o que a gente entende como tensão, né? É uma lacuna entre o que está acontecendo e o que é necessário. Algo que eu sinto ou penso. Às vezes é uma tensão no corpo mesmo, é um incômodo. Você sente que precisa, é uma necessidade não atendida. Pode ser positivo e pode ser negativo. Então, às vezes você viu assim, tem algum ponto que realmente posso melhorar. Pode ser visto e colocado de uma forma melhor. Algo que pode ser cuidado. Então, para manter também os caminhos claros. Você quer falar alguma coisa, Tânia? Porque eu acho que eu vi você se mexendo. Eu acho que sim, uma outra coisa que é muito importante para isso, uma atenção é algo individual e subjetivo, não é individual. Então, quando a gente traz uma atenção, normalmente a gente pergunta na reunião, o que você precisa? Porque assim, eu posso ter uma atenção, a mesma atenção que Sanker, mas eu posso, talvez, talvez eu preciso de cuidar daquela atenção de forma diferente. Tá? Então, a gente respeita essas tensões individuais. Então, sempre perguntamos, especialmente na reunião mais operacional, qual é a sua tensão? O que você precisa? Então, a pessoa fala que precisa. Quem tem autoridade de decidir isso? A gente tem algumas perguntas que a gente faz para que a pessoa tenha mais facilidade de entender como cuidar da sua própria atenção. Mas quem traz atenção tem a responsabilidade de trazer aquilo que precisa. O grupo depois, se for necessário, ajuda a pessoa a cuidar daquela tensão. Mas primeiro a gente tenta voltar para a pessoa, sabendo que é uma tensão individual, para ajudar a pessoa a encontrar o caminho para cuidar daquela tensão. E tensões traz movimento. Então, nós criamos nossas organizações através de tensões. Tensões são muito bem-vindos. Sempre estamos querendo trazer tensões. Tensão parece que é uma palavra negativa, uma coisa ruim. Não é isso. Tensão é algo, chama atenção porque quando a gente sente, percebe alguma coisa, isso gera uma tensão no nosso corpo. E se fica na nossa cabeça, a gente não vai conseguir fazer nada com isso, especialmente se é algo organizacional. Precisamos colocar isso por fora para que a gente encontre um caminho para cuidar. E os padrões que a gente usa nas reuniões ajuda a gente a olhar para essas tensões. Bom. Legal, bacana. A Luz ela perguntou, o facilitador define o tema da rodada? Não, tem padrões claros. Então, quando a gente vai tomar uma decisão sobre a estrutura, tem um padrão claro que chama tomada de decisão por consentimento.
que é uma rodada de apresentar a proposta, uma rodada de fazer perguntas, uma rodada de fazer reações e uma rodada de trazer objeções, e daí a integração das objeções. Tá? Então, o facilitador não define, mas só segue, só facilita e guia o processo do padrão. Para reuniões operacionais, tem um outro padrão, que a pessoa traz sua atenção, daí pergunta o que você precisa, quem tem autoridade de cuidar disso, foi resolvida a sua atenção, é isso. Então, o facilitador tem esse padrão claro para seguir. É isso. E a Renata pergunta, em que momento são expressas as tensões individuais e as tensões coletivas? Todas as tensões são individuais. É. Mas o que acontece? A gente precisa articular nossas tensões individuais de forma que todas as pessoas podem entendê-las. Então, uma tensão individual, se é organizacional, se tem a ver com organização, eu preciso articular essa tensão de uma forma coletiva. E a gente levanta as tensões no começo da reunião. Então, era o que eu ia comentar. A gente faz essa colheita no começo da reunião. Assim, alguém tem algum item para pauta, né? Num grupo de trabalho que eu tô, a gente chama até de catadão. Gente, vamos começar o catadão para a reunião de amanhã? Quem tem algum item para pauta? E são essas tensões. E aí a gente vai dando um andamento conforme a necessidade, né? Às vezes a atenção da pessoa é só preciso ter uma informação sobre como está o projeto do site. Sei lá, um cliente perguntou, ela quer saber sobre isso. Então, essa tensão simplesmente vai ter uma rodada de resposta, assim, uma pessoa, alguém desse projeto vai responder e tal. Ou é uma tensão que realmente precisa decidir. E aí a gente vai fazer aquele processo todo. Mas eu gostaria de caminhar, porque eu acho que a gente já está indo avançando um pouquinho e vai ter um momento que a gente vai falar sobre esse processo bonitinho. Então, tá bom. Vamos lá. E aqui a gente comentou, né, sobre esse presentão, que eu gosto de dizer, que são esses 3 modos de governança, de reunião, de governança operacional e relacional. E aqui o que a gente tem são as ferramentas, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma reunião de relacional, para cuidar desse campo emocional, a gente pode fazer um encontro de escuta empática, uma roda de CNV, práticas corporais de coaching, mediação. Então, às vezes pegou fogo mesmo, então a gente vai ter que fazer uma mediação de conflito. Então, essas são as ferramentas. E tem muitas outras, né? Vocês devem conhecer também. Para uma reunião operacional, então, o que a gente faz? Geralmente a gente faz atualização de projetos, né? De checkpoints, de métricas, ou faz uma reunião de feedback, vamos avaliar como foi o processo, como foi o papel. A gente pode pedir objeto, gente, eu quebrei meu óculos essa semana, então eu estou sofrendo. Então a gente pode pedir projetos, indicadores e ações, então aquelas métricas, formas de avaliações, né? E serve também para a gente sincronizar e remover bloqueios. Então a gente fala, olha, gente, para terminar o meu projeto, minha açãozinha, eu estou tendo uma dificuldade em me comunicar com o círculo da abundância. Então, eu preciso definir aí um processo. Aí, o que vai acontecer? Isso vai para uma reunião de governança, onde a gente faz formação de proposta, a gente faz tomada de decisão por consentimento, né? Faz seleções e avaliações. Essas são as ferramentas. Nessa reunião de governança que a gente faz políticas, a gente define os processos, né? Acho que uma coisa importante de falar aqui, porque eu acho que acaba ficando muito complexo. Estamos entrando muito na sociocracia e se você não tem essa estrutura, é muita informação. Mas, basicamente, quando você levanta tensões, você tem algumas opções. Você pode pedir uma formação de proposta. Você não sabe como atender aquela tensão, você pode pedir uma formação de proposta do grupo, uma forma coletiva de olhar para aquilo. Se você já tem uma proposta de algo, você pode pedir uma tomada de decisão. Se você tem uma tensão de remover a facilitador, por exemplo, do círculo, você pode pedir uma seleção.
Se um acordo está defasado e você quer reavaliar, você pode pedir uma avaliação. Se você quer saber uma atualização de um projeto, é uma tensão, você quer saber como está indo um projeto, você pede uma atualização. Você está fazendo você está criando uma planilha nova e você quer pedir um feedback do grupo, é sua tensão, você quer saber como o grupo está vendo essa planilha. Você quer que algumas pessoas do grupo façam projetos, ou algumas ações que você acha que está dentro da autonomia deles. Você pode pedir isso, uma outra tensão. Então, tudo isso, a gente tem tensões, que algumas tensões a gente precisa cuidar com todo o grupo, e outros a gente precisa cuidar diretamente com pessoas. Então, às vezes, uma atualização eu posso pedir diretamente para a Sanker, por exemplo, sobre algo que ela está fazendo. Tá bom. Sou eu agora? Agora, acho que com você. Então, e por trás de tudo isso, assim, por trás de toda essa estrutura e por trás de todos os padrões que a gente acabou de mostrar, de governança mesmo operacional, tem uma razão por que a gente faz as coisas nessa ordem. Tem uma razão que a gente organiza, estrutura a reunião como tem uma razão que a gente usa tomada de decisão, que a gente faz a seleção como a gente faz, que a gente cuida das tensões operacionais como a gente faz, com as perguntas que a gente usa, porque tem uma meta padrão por trás de todos os padrões da sociocracia, que é entender, explorar e decidir. Então, cada vez que a gente está usando esse tipo de estrutura, a ideia o grupo está entendendo? Entendeu? Então, vamos para explorar. Não tem mais dúvida sobre essa tensão? Vamos explorar a tensão agora. Exploramos a tensão suficientemente? Agora vamos decidir sobre a tensão. Então, tem uma meta padrão por trás de tudo que a gente faz. Então, às vezes as pessoas acham, nossa, que rígida, que chato, engessado. Isso porque estamos aprendendo uma nova forma de fazer as coisas. Mas quando percebemos o que está por trás desse padrão, tem uma beleza, não? Que tem essa beleza de entender, explorar e decidir juntos. E uma pessoa perguntou sobre a tomada de decisão por consentimento. Isso é o padrão. Só tem um padrão por tomada de decisão por consentimento, que é diferente de consenso, totalmente diferente, gente, consenso e consentimento, tá? Consentimento tem um padrão claro, e quando a gente usa consentimento, estamos procurando decisões bons o suficientes para testar. Eu não vou passar para esse padrão, mas quem quer saber mais, vocês podem entrar em contato e a gente pode mandar o livreto que fala sobre essa tomada de decisão. E quando a gente usa o consentimento, o que nós estamos procurando? Trabalhar muito esse princípio do empirismo, de olhar para a nossa organização, nosso grupo como um lugar um laboratório de experimentar coisas, testar coisas, tomar decisões que são bons o suficientes por agora, sem preocupar tanto no futuro. Então, muitas vezes a gente quando as organizações de comando e controle tem muito essa coisa de prever e controlar o futuro. E nós estamos querendo criar decisões bons o suficiente para cuidar de agora e, se precisamos, dentro de tempo hábil, faz os ajustes. Acho que uma outra pessoa está... Gente, o que aconteceu? Socorro. Não tem problema. Não tem problema. Vamos indo. Para poder abrir aqui, já está passando tempo. E, gente, equivalência e eficácia são as duas coisas, os princípios mais importantes quando vocês estão fazendo suas reuniões. Equivalência é muito, muito importante. Como a gente abre espaço para dar voz para as pessoas. Como a gente cuida dessas pessoas de influência. Como a gente cuida os extrovertidos e os introvertidos. Rodadas. A gente dá atenção também da atenção e não das pessoas. Então, se uma pessoa de influência traz uma tensão, essa tensão não é mais importante do que a outra pessoa do grupo que trouxe uma tensão. A gente cuida da tensão e não das pessoas.
E a gente sempre faz uma facilitadão que cuida dessas estruturas de poder que existem em qualquer grupo, usando rodadas, cuidando cuidar das tensões de forma equivalente entre as pessoas e dando esse espaço igual para as pessoas poderem ter espaço para falar. E daí a gente tem eficácia. Eficácia é quando a gente dá valor para aquilo, a gente dá atenção e energia para aquilo que vai dar valor para nós, que vai trazer valor. Então, a gente vai cuidar das coisas que são relevantes para nosso círculo. Também, nas rodadas, a gente vai cuidar do tempo das pessoas. A gente vai tentar manter um ritmo, cuidando do tempo das falas das pessoas. Tá? E também é muito importante que a gente sempre está registrando as decisões, os encaminhamentos, para que as pessoas depois lembram e a gente consegue seguir com os encaminhamentos. E vamos seguir? Então, assim, só para rapidamente, a gente vai ter nosso próximo treinamento de liderança sociocrática, edição 6, Empresas Evolutivas, que começa 17 de agosto, onde vocês vão aprender bastante sobre reuniões, vocês vão fazer parte de reuniões sociocráticas, e quem tem interesse aqui é o site, você pode acessar o site e encontrar mais informações, e também tem nossos contatos, se vocês querem entrar em contato com a gente. É isso, gente. Vamos voltar para o grupo para que a gente pode conversar, tirar dúvidas. A gente não conseguiu apagar ali o risco. Eu não tentei, tem problema. mas fiquei com medo de estragar alguma coisa. Não tem problema. E aí, gente, alguma dúvida? Alguma tensão que vocês têm? Como conseguimos o livreto que foi mencionado? Como? Gente, vocês podem entrar em contato. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui, tá? E daí eu mando. Tá? Vocês podem, quem quer esse livreto, eu mando para vocês no WhatsApp. Existe alguma ferramenta ou exercício para priorização de uma pauta e que não vai caber no tempo da reunião? Normalmente quem tem esse papel é a secretária, tá? Quem vai montar essa pauta. Se a pauta é feita antes, tá? Daí a secretária vai olhar para as necessidades, ver o que é mais importante, prioritário nesse momento. E daí, se uma pessoa na reunião, no começo da reunião, tem alguma objeção a isso, pode trazer e eles podem remanejar. Se vão levantar as tensões na hora, facilitador pode perguntar para as pessoas se tem alguma prioridade, pode fazer democracy, mas daí quando as pessoas fazem uma votação, mas isso não é muito sociocrática, porque a gente não abre para objeções depois para ver se tem alguma questão. Mas normalmente a gente pergunta se tem alguma coisa muito urgente que tem que ser cuidado hoje, se não está cuidado hoje vai causar, vai impedir a gente chegar mais próximo no nosso propósito. A gente sempre usa a nossa baliza. O que eu gosto de fazer, eu faço aí o catadão, né? Pergunto aí qual são as últimas minutas que aparecem, e aí a gente consente também no grupo, então, de qual lógica é melhor entre os itens da pauta, e faço uma proposta como facilitadora e vejo se o grupo está de ok. E aí, assim, quando você leva muitos itens para a pauta, o próprio grupo vai entender que não consegue tratar todos, né? Então, geralmente é uma tomada de decisão em conjunto que não é conflituosa. Eu acho que aquela... Posso falar? Pode. Eu acho que a minha pergunta tem a ver com isso também, né? Dessa priorização, e a gente monta a pauta antes, né? Então, a gente busca trazer a pauta que no fim vira coletiva, né? Claro que a atenção é individual, ou às vezes é de um grupo que já conversou e trouxe ali para a pauta.
E quando a gente percebe que é alguma coisa individual, às vezes dá para conversar fora da reunião, dá para discutir fora da reunião alguma coisa. Eu não sei se faz sentido. Sim. Renata, você já tem experiência em montar a pauta antes, não? Sim. Que ela faz parte de uma organização que monta antes. Na consultoria, a gente está ensinando para conviver, a gente ensinou esse jeito porque as pessoas tinham mais dificuldade de trazer propostas on demand, assim, na hora. Sim. O que a gente acha que é mais eficaz mesmo é levantar as tensões na reunião mesmo. Ah, é? Ótimo. Mas isso é quando as pessoas têm prática, talvez nem são prática, mas que não têm receio de trazer propostas que não são perfeitas, que são bons o suficientes, não? Então, nas consultorias, normalmente a gente ensina para as pessoas trazer na hora, porque muitas vezes, quando a gente tem tensões, quando a gente começa a entrar nesse processo da reunião, a gente fica mais aptas a poder tratar operacional e governança na mesma reunião. A gente vai levantando e a gente vai olhando primeiro o que é operacional, cuida daquilo com rapidez, e daí a gente vai para a governança. Eu acho que o que muda muito é a prática que as pessoas têm com os padrões e a confiança que eles têm nos processos. Porque quando eu ouço, o que você faz quando você sabe que não vai dar tempo? Eu acho que nessas reuniões é muito comum que não tem tempo no começo, mas quando você começa a pegar jeito, você tem uma lista de tensões e você começa a ter essa prática de conseguir realizar quase tudo ou tudo. Mas demora um tempo. Eu acho que é isso. Você tem que ver com seu grupo o que é melhor. É melhor a gente montar a pauta antes, isso é mais eficaz para nós. É melhor a gente pensar nessas tensões, quais são as decisões que a gente tem que tomar nesse momento, cuidar da formação das propostas que a gente vai colocar na mesa para tomar decisão. Ou a gente está pronto para fazer isso na hora da reunião, do levantamento? E isso de fazer na hora da reunião é porque você poupa o tempo de não estar trabalhando isso antes e aproveita mais o tempo da reunião? Ou porque vocês acham que pode ser mais criativo dessa forma? Eu acho que é mais dinâmico. Acho que é um pouco mais dinâmico. Você trabalha bastante com aquilo que está vivo, não que tem muito a ver com organismos vivos, que tem muito a ver com autogestão. E também dessa ideia que não tem que ter propostas perfeitas. A gente só precisa algo bom o suficiente para o grupo poder melhorar na hora, usando as rodadas. Nossa, é muito bom ouvir isso, que a gente está super elaborando demais mesmo as propostas, né? Isso enrijecer, entendi, que bom. Às vezes, no caso que eu estou acompanhando, o grupo não tem o costume de criar a pauta antes mesmo. Então, eu podia ficar pedindo, vamos levar item para a pauta. Eu preparava uma pauta, mas chegava lá, todo mundo queria falar outra coisa. Então, eu entendi, ok, vamos falar sobre o que está vivo. Ok, ótimo. Mais alguma coisa? Teresa tem a mãozinha, tá com a mão levantada. Quer falar, Teresa, Raquel? Sim, tudo bem. Tá muito em voga essa questão das metodologias ágeis, né? E aí eu percebi assim que tem uma convergência com algumas coisas que vocês trazem assim. Em que momento que você sente que converge, né, as reuniões das metodologias ágeis com a sociocracia? É interessante que você traz isso, porque estamos tendo bastante conversa com a comunidade ágil de saber se converge ou não. E a gente percebe que muitas vezes não converge. Parece que converge, mas não converge. Porque, por exemplo, muitas das dinâmicas ágeis que se a gente usa, a gente tem que adaptar. Então, como eu falei, a gente pode fazer uma votação, tá? A gente faz a votação dos itens mais prioritários. Mas, se a gente não abre para objeções, para ver se tem alguma objeção daquela votação, a gente pode perder uma oportunidade de entender se
se tem uma razão pela qual aquela priorização não vai ser bom para o grupo. E eu vou te dar um exemplo, inclusive, que eu tenho essa conversa bastante, inclusive teve alguns meetups onde a gente convergiu com a comunidade ágil, comunidade de autogestão, para olhar para isso. E uma das pessoas que é um agilista, quando a gente falou sobre justamente esse ponto assim, da votação, ele falou, nossa, gente, eu tô assim, tendo um ahá enorme e sentindo super mal. A gente tem uma mulher no nosso grupo e nunca foi priorizado os pontos dela. E nunca foi questionado. E ele falou, e ela sempre sai um pouco chateada e ninguém entende, não? Então, assim, assim, pode ser que ela tá ok com isso, mas ok para ele foi muito importante de perceber isso, não? Então, eu acho que eles ajudam, mas a gente percebe que tem que adaptar algumas coisas. O que é legal do ágil, da autogestão, ágil abre as portas para a autogestão chegar. Ágil é muito legal para projetos e autogestão é muito legal para organizações. E sociocracia sociocracia um meio para fazer autogestão nas organizações. Tá bem. Obrigada. Eu vejo que a forma deles trabalhar é bem focado no operacional, né? Então, por isso, como a Tânia comentou, é uma forma de chegar. Então, eles dividem tarefa, tem 2 papéis, né? Os esquadros e os esquadrões. E aí chega um momento que falta um pouquinho sobre como tomar decisões, né? Que falta uma estrutura para tomar decisões. Então, e aí nessa hora que a gente consegue conversar. E consegue levar um pouquinho da uma autogestão mais estruturada, né? Mas eu acho bem legal a forma como eles desenham esses squads, os esquadrões deles, os times. São como nossos círculos, assim, né? São mais focados em operação, mas eles já têm essa ideia de trabalhos em círculos. Tá? Sim. Então, é uma conversa interessante. Tá ótimo, obrigada. Mais alguém, gente? A Flora mandou uma perguntinha aqui. E tem 2 perguntinhas, então eu vou começar pela que veio primeiro. Peraí. Como é realizada a celebração na reunião? Isso, como é realizada a celebração. Eu não consigo ver de quem é. Tem alguma forma de celebração, padrão, mais comum de se ver? A facilitadora escolhe. Então, pode fazer uma celebração de como foi a equivalência com eficácia, como foi o vibe, conteúdo, facilitação. Sempre tem alguma combinação diferente, mas quem escolhe é facilitador. Isso é a celebração da reunião. Tem vários itens do que a gente chama de um cardápio de avaliação. Tem vários itens que podem ser avaliados. Outra pergunta, Santi? Na verdade, foi um comentário da Flora, pelo que eu consegui entender aqui, que é o que ela queria comentar sobre o assunto de Agile, é que ela está fazendo uma especialização em gestão ágil em uma instituição voltada à área de TI. E a cada disciplina ela lembra de elementos do Dragon Dreaming. Só que, no entanto, Dragon Dreaming e acredita que a sociocracia também cuida mais das relações que o campo da agilidade. Então, isso que ela vê. Dragon Dreaming e Agile são muito bons em cuidar dos projetos e criação de produto, não? Então, tem bastante conversa também com Dragon Dreaming e Agile. Tá bom, gente. E comunicação não violenta e tudo isso, né? Acho que a gente está querendo criar esse Confestival é mesmo para isso, para a gente trabalhar como que é criar um mundo novo aí. Peraí, a Renata colocou o processo sociocrático tem um cuidado muito forte com o lado humano dos processos. Tem sim, Renata. Só que tem esse lado, mas aqui em Brasil a gente criou o modo relacional, que não tem na sociocracia. A gente criou esse modo por causa a gente achou que o povo brasileiro um povo muito emocionante e precisava cuidar das emoções, porque a metodologia era um pouco rígido demais para os brasileiros. A gente começou lá na Holanda, não é que é assim. Então, a gente criou o modo relacional, não existe fora do Brasil.
Por enquanto, quem disse que não vai existir. Esse que eu acho super interessante. E talvez eles estão fazendo algumas coisas com isso agora. Tá bom, gente, obrigada. Tá entrando mais uma outra sessão agora que eu não sei quem é. Ok, então. Beijos para Gratidão. todos. Obrigada. Valeu, sempre aprendo Beijo, muito. gente. Muito obrigada. Que legal, Renata. Obrigada. Muito bom te ver. Bom Tchau, te ver, pessoal. Renata. Ai, muita gente. Suzana, Ari. Ai, minha amiguinha Vaishna. Legal. Bom ver essas pessoas conhecidas. Beijos, gente. Beijos. Grande. Beijo. Ai, Marcos. Nossa, que legal. Não, legal. Eu não sei quem é a próxima. Você sabe quem é a próxima pessoa? Não sei.